Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então agora vamos ter nossa aula de filosofia, tá bom? Bom, na aula passada, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a história do Pinóquio, conversamos um pouquinho sobre a história. Depois a gente viu alguns ditados populares, né, envolvendo a mentira, que é o assunto que a gente já vem estudando há algum tempo. E aí vocês tinham que perguntar para alguém da sua casa sobre dois ditados populares. A mentira tem pernas curtas e uma mentira puxa a outra. Então vocês tinham que ver o significado desses ditados populares, perguntando para algum adulto aí da sua casa. Vocês conseguiram? Responderam? Vocês conseguiram entender o que esses ditados querem dizer? Muito bem. E aí, para concluir a aula da semana passada, vocês tinham que responder essas questõezinhas aqui no caderno, né, de filosofia, apenas colocando a resposta, né? Não precisava escrever a pergunta. E aí, o caderno de filosofia, né, vocês tinham que pôr essas questões lá, tudo bem? Então, vamos prosseguir, tá bom? E também tinha essa questão número 2, né? Que tem que fazer no caderno. Então, vocês fizeram, tá tudo bem certinho. E agora, a gente também vai continuar falando desse assunto, né? A verdade e a mentira são coisas bem pertinentes na nossa sociedade, porque às vezes as pessoas querem agradar umas às outras e elas acabam o quê? Mentindo, né? Para conseguir, às vezes, alguma coisa que elas querem, ou até mesmo para agradar alguém. E a verdade, ela é muito importante também para nossa vida. A verdade, ela é um valor, né? E a verdade, nós precisamos ser sempre verdadeiros, né? Independente da situação. A mentira, ela é igual ao ditado popular: tem perna curta e uma vai puxando a outra, né? Então, a mentira tem perna curta, logo ela é descoberta e ela puxa a outra, porque uma vez que você conta mentira, é sempre contando e aquilo é uma bola de neve, né? E aí a pessoa descobre e acaba ficando uma situação bem complicada. Verdade, ela é muito importante, para nossa vida, né, para as nossas convivências. Imagina um relacionamento, né, casal baseado só nas mentiras. Como ser sustentado esse relacionamento, esse casamento? Não tem. Casamento, um relacionamento baseado na mentira, ele não. Então é importante que sejam verdadeiros, né, não somente um casal, mas também amigos. Imagina você com seu amigo que só conta mentira. Você vai confiar nesse seu amigo quando você precisa de alguma coisa? Não vai. E acaba sendo uma amizade verdadeira, né? Então, a verdade ela é muito importante nos nossos relacionamentos. E é óbvio, às vezes as pessoas acabam sendo muito sinceras naquilo que pensam e acabam machucando as outras. Mas aí existe algo que é importante a gente pensar também, como que a gente fala a verdade, né? Como que a gente fala a nossa opinião. Às vezes a gente pode ofender alguém, mas não que a gente precise mentir, né, para agradar a pessoa, igual eu falei, não precisa mentir para você agradar ela, mas você falar a verdade de um jeito que ela não se sinta machucada, não se sinta, né? E isso é importante também a gente levar em consideração. Então, não mentir para agradar, mas falar a verdade de uma maneira que a pessoa também não se sinta muito nada, né? Às vezes, a forma como a gente fala. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Ser sempre verdadeiros e com um jeito bem, pode dizer, educado, né, de expressar as nossas opiniões, para que não se. Bom, então agora a gente tem umas atividades aqui. Nós estamos na página 12, tá bom? Na página 12, nós temos a parte Vamos Brincar, que é uma situação aqui, nós temos que conversar e essa situação a gente vai fazer no momento da aula ao vivo, tá? No Google Meet, para pensar num lugar e escrever uma história juntos, então eu acho que o momento que nós estivermos na aula ao vivo é um momento bem propício, tá? Então essa parte aqui nós vamos deixar para depois. E aqui nós temos um textinhos também explicando e nós vamos conversar um pouco sobre eles, tá bom? Somente a verdade. Em uma das atividades anteriores, que é a atividade que nós vamos fazer ao vivo, você e os colegas imaginaram como seria um lugar em que as pessoas nunca falam a verdade, tá? Nós vamos fazer na aula ao vivo. Agora, imagine
Como seria viver em um lugar onde todos dizem somente a verdade o tempo todo? Um lugar assim, haveria espaço para a fantasia, a ficção e a realidade virtual? Existiriam desenhos animados, jogos de videogame ou computador? Como seriam a literatura, o teatro, o cinema, as pinturas e as esculturas? Afinal, essas obras não têm compromisso de trazer somente a verdade. Também podem representar personagens e histórias que nunca aconteceram e normalmente são apreciadas por isso. Bom, então aqui a gente já entra uma outra situação, né? Primeiro, o que é uma ficção, né, que a gente tem aqui? É uma criação ou invenção de coisas e histórias imaginárias, fantasia. E realidade virtual é a simulação da realidade por meio de computadores. Para acessá-la, as pessoas devem interagir com máquinas. Então, apresenta uma realidade, algo que nós vivenciamos, mas não é realmente acontece. Você vê aquilo através do computador. Por exemplo, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu tive 5 aulas no simulador. O que é o simulador? É um videogame. Eu entrava num carro e eu simulava, tinha uma tela assim, e eu estava vendo uma rua, era como se eu estivesse dirigindo o carro, tinha volante, tinha todos os pedais, tinha marcha, tinha tudo. Cinto de segurança, era como se fosse um carro, mas não era um carro de verdade. E ali eu fui aprendendo a dirigir, porque eu nunca tinha dirigido antes. Então ali eu aprendi a trocar marcha, aprendi a ré. Lógico que foi num computador e eu pude ver que eu tenho que tomar cuidado pra ré, porque eu quase atropelei um cachorro que estava passando atrás, isso no videogame. Então, é algo que foi interessante para mim, mas é totalmente fora da realidade. Quando eu peguei o carro de verdade e fui na rua, eu vi que era totalmente diferente. Mas eu pude ter uma noção antes, né? Começar. Então, essa realidade virtual é algo que é uma realidade, mas é totalmente no computador. Vocês vivem com isso direto, né? Nos jogos de vocês, que apresentam algumas cenas da realidade, mas é tudo ficção, tudo uma realidade virtual. E a mesma coisa da ficção. A ficção é uma criação de histórias, né? Inventadas, coisas que não existem. Então, tem filmes de ficção, jogos também que vocês usam são ficção, não existem na realidade, né? Existem apenas no computador, nos jogos. Enfim. Então, essa parte aqui, jogos e realidade virtual, é um outro patamar da verdade e da mentira. Porque agora a gente estava falando até agora de mentiras nos relacionamentos entre amigos, entre família, né? Como isso prejudica. Mas nesse ponto aqui, a mentira ela é boa no certo ponto de que pode imaginar, usar a realidade virtual. Isso ajuda também na nossa criatividade, né? Os jogos, eles são coisas que não existem e tudo bem, né? Faz parte da ficção ali, alguém que criou. Agora, se somente fosse tudo verdade, será que essas coisas existiriam? Existiriam histórias em quadrinhos, existiriam filmes, desenhos animados, coisas que não existem, né? Mas que estão aqui para nos dar, como podemos dizer, para nos dar o lazer, né? De jogar, de se divertir, enfim. Essa é a outro patamar da mentira, né? No caso. Existe alguma diferença entre mentira e fantasia, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bom, então aqui a gente vê uma. Acho que é um computador, um monitor de computador mostrando a escola, né? A escola, a rua da escola. Uma obra de arte de uma figura humana, mas a figura humana é dessa forma? O rosto de alguém dessa forma? Por que será que o artista quis retratar assim? Com certeza ele queria falar alguma coisa através da arte dele. Se ele fosse mostrar apenas na realidade, talvez não transmitir. Por isso ele teve que modificar para poder transmitir. E os videogames, né, que vocês utilizam bastante nos jogos de vocês, videogames, computador, celular, enfim. Bom, então aqui na página 13, nós temos um texto e uma atividade que nós vamos conversar e vocês vão escrever aqui a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá. Os diálogos a seguir podem ajudá-lo a imaginar como seria um mundo com espaço apenas para a verdade. Leia os trechos com atenção e depois converse com os colegas sobre o que é mencionado em cada caso. Então, aqui é um diálogo, tá bom?
Vamos ao cinema? Ah, não, lá vem você com essa mania de ver histórias de mentira com pessoas que só fingem. Você gosta de desenho animado? Eu não, não há nada de verdade nele. Vamos brincar de pilotar aviões de videogame? Não vejo graça nenhuma em pilotar de mentira. Então aqui tem um menino que está convidando um amigo para fazer coisas, né, ir no cinema, ver desenho, brincar de pilotar aviões. E o outro não gosta de nada disso. Por quê? Porque nada para ele é realidade. Vamos no cinema para ver o que? Atores fingindo coisas que eles não vivem de verdade, fingindo ser personagens. Ah, não quero ir não. Desenho animado? Não gosto porque não tem nada de realidade. E brincar de pilotar aviões? Eu não. Nada de. Gosto de pilotar aviões de mentira. Então, um diálogo de duas crianças aqui que pensam bem diferente uma das outras, né? Então, eu vou responder as questões aqui do exercício. Converse com os colegas sobre as perguntas abaixo, depois registre as suas respostas. Então, vamos conversar entre nós aqui. Pode conversar com alguém da sua casa também, para saber a opinião dela, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, enfim, alguém. E aí você pode completar com a sua opinião, tá? Na hora de você escrever. Em uma atividade da página 5, você usou a imaginação para inventar, desenhar e descrever um animal que não existe. Então, lembra quando a gente fez o grúfalo? Foi um animal que ele não existe, vocês tiveram que inventar até a forma dele, até né? Vocês inventaram o animal. Essa experiência foi agradável? Por quê? Você gostou de ter que desenhar e criar um animal que não existe? Foi agradável para você? Sim, por que que foi agradável? Ou não, por que que não foi agradável? Talvez você pense: "Ah, eu não gostei muito", porque é difícil a gente imaginar algo que não existe, né, criar algo que não existe. E além disso, as pessoas acreditariam que ele existe de verdade, então não é legal para mim. Ou se você gostou, você fala assim: "Não, eu gostei, foi interessante, verdade, né, criar um animal que não existe e de criar coisas nele também que não existem", porque, eh, você pode ter tido uma outra perspectiva de um outro animal misturando com outro animal que você gosta, e ou o grúfalo que você inventou, né. Então se você gostou, escreve aqui, tá bom? Você aprecia obras de arte são em realidade virtual? Por quê? Então você gosta de ver obras de arte ou filmes de ficção ou jogos de realidade virtual? Você gosta, coloca assim, e por quê? Gosta de porque você acha interessante, porque você, na realidade virtual você imagina que está ali vivendo aquela situação, né, no jogo de videogame, por exemplo. Fica aí por que que você gosta, tá bom? Você gostaria de viver em um mundo onde existisse somente a verdade e não houvesse espaço para a fantasia? Por quê? Bom, então aqui é o patamar que nós estávamos falando, da mentira sendo fantasia, como algo que nos ajuda a encarar a realidade de uma forma diferente, né? Então, não existisse jogos, não existisse filmes, e os filmes só retratassem a vida real, não retratassem uma vida diferente do que a gente imagina, né? Do que a gente vive. E aí, você gostaria de ver, de estar nesse mundo onde não existisse fantasia? Então, vocês têm essas 3 perguntinhas aqui para responder conforme a sua opinião, tá bom? E agora vamos continuar. Na página 14, nós temos algumas imagens, tá? Então, observe essas fotografias de crianças em algumas situações em que a fantasia pode estar presente. Então, aqui nós temos uma criança vestida de mágico, uma criança que está brincando ali com bonequinhos de papel, assim, imaginando uma história, né? Aqui tem crianças que estão no cinema e não é o cinema normal, é aquele cinema 3D, né? Que você usa o óculos e parece que você está ali dentro do filme. Aqui uma outra criança jogando videogame, outro menino que está lendo e uma menina que está assistindo televisão, parece ser um desenho, né? Então, vamos ver aqui a respeito dessas fotografias que a gente observou. Então, o que está sendo retratado na imagem? Então, a gente já conversou, né? Está sendo falado aqui, o que está acontecendo, na verdade, em cada imagem. Crie legendas para as fotografias e escreva nos espaços correspondentes. A legenda deve identificar o que está representado. Então, aqui nós vamos criar legendas com o que tem a ver na imagem, tá?
que tá acontecendo nessa imagem aqui desse menino? Pra gente descrever isso. É mágica. Então, podem escrever aí. Mágica. Essa menina, o que ela tá fazendo aqui? Ela tá fazendo o quê? Uma brincadeira de teatro. Teatro. Cinema. Cinema 3D, né? Aqui, videogame. Videogame escreve tudo junto, tá? Aqui, ele tá lendo, mas a legenda seria leitura ou uma literatura? A leitura. E aqui, desenho animado. Podem escrever também. Ou se você tiver uma outra sugestão de legenda, você pode escrever a sua sugestão, tá bom? Tudo bem, turminha. Agora, pra gente terminar, vamos fazer essa atividade aqui da página 15, tá? Vocês vão precisar desses 3 lápis, amarelo, verde e vermelho. Essa atividade é muito de opinião, então eu não vou pintar aqui, apenas para vocês fazerem, tá? Para vocês fazerem junto comigo e daí vocês escolhem a cor e pintam. Então, diga se você concorda ou não com as seguintes afirmações e por quê. Então, aqui eu vou ler essas afirmações aqui. E aí você vai pintar essa bolinha aqui de acordo com a legenda. Se você concorda plenamente, você vai pintar de verde. Se você concorda mais ou menos, em parte, de amarelo. E se você não concorda, você pinta de vermelho, tá bom? Então, isso é muito opinião. Eu não vou pintar aqui para não fazer a opinião de vocês. E aí, cada um tem a sua, tá? Então, peguem esses lápis aí. Vamos lá. Fantasia é o mesmo que mentira? O que vocês acham? De acordo com o que a gente viu até aqui, as questões de fantasia que tem a ver com teatro, tem a ver com os filmes, né, representados, as histórias não são reais. Mas isso é uma mentira ou é uma fantasia? O que vocês acham? Fantasia é o mesmo que mentira? Você acha que sim, pinta de verde. Você acha que não, de vermelho. Se você acha que é mais ou menos, pinta de amarelo. Tá? Pinta aqui a bolinha, tá bom? Algumas pessoas confundem a fantasia com a realidade. Você acha que existem pessoas que confundem a vida real com a vida dos jogos, com a vida dos filmes? A pessoa que quer ter a vida igual da atriz de cinema, quer ter o corpo igual daquela atriz, daquele ator de cinema, e às vezes vive aquilo, né? Vocês acham que tem pessoas que confundem a fantasia com a realidade? Vocês acham que sim? Verde, mais ou menos amarelo, não vermelho. Toda fantasia pode se realizar? Então, o que acontece na fantasia, né? Pode acontecer de verdade? Eu posso voar igual o super-homem? Posso tirar um coelhinho da cartola, assim, igual o mágico? Ou aquilo é uma ilusão? Você acha que acontece mesmo isso? Verdade? Fantasia pode se realizar? Vocês acham que sim? Ou não, ou mais ou menos pinta da cor da legenda, tá? Próxima. As obras de arte deveriam representar as coisas como elas são. Você acha que as obras de arte têm que ser realmente representadas de acordo com a realidade, de acordo com a vida real? Ou elas podem também representar uma fantasia, algo que não existe, algo inventado? Então, pinta ali. A realidade virtual é mais interessante do que o mundo real? Vocês acham que sim? Verde, mais ou menos amarelo, e não vermelho. E a última, obras de ficção podem ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade. Então, às vezes, um filme que tem coisa que não existe, mas no fundo eles tiram uma lição ali, uma moral que faz que pense na nossa vida. Vocês acham que elas podem ajudar as pessoas a pensar na vida real? E aí vocês pintam com a cor que vocês acham ali que se encaixa nessa frase, tá bom? Bom, turminha, para nossa aula de filosofia, a gente termina por aqui. Então, pinte de acordo com a cor que você concorda aqui. E não esqueça de fazer essas perguntas, essas perguntinhas aqui, respondê-las de acordo também com a sua opinião, tá bom? Então é isso, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!